Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecendo a Deus mais uma oportunidade, privilégio de propagar o Evangelho. Eu peço a você que se inscreva no canal se gostar, deixe seu like e que Deus abençoe sua casa em nome de Jesus. Amém? Eu parei aqui no... Estou dando continuidade, né? Havia parado aqui a história do profeta Eliseu, e me equivoquei nos capítulos. Eu ia até o 4, não fui. Na verdade, eu fui até o 2, né? Então no 3, tá assim, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. O rei de Israel então estava já dividido entre Israel e Judá. Israel tinha como capital Samaria, Judá como capital Jerusalém. Jorão estava reinando sobre Israel. Então vamos começar a ler aqui, tá? Para nós entendermos aqui um pouco a história. E Jorão, filho de Acabe, capítulo 1, versículo 3. Segundo Reis, tá? Livro de Segundo Reis. Começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Ou seja, Josafá era o rei de Judá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. O pai desse rei aqui foi um dos piores reis que existiu, né? Acabe, um dos piores, juntamente com sua mulher, que era uma estrangeira, que trouxe várias práticas de deuses pagãos, falsos deuses, e com que fizeram com que Israel então se afastasse de Deus, né? Mas esse Jorão então, ele não era tão mal, como diz a Bíblia. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, aqui vem o nome, de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel. Não se apartou deles, né? Então esse aqui foi o rei que se rebelou, né? Que não era para ser rei de Israel, mas a maioria das tribos seguiu ele, menos Judá, juntamente com a pequena tribo de Benjamim, tá? Que seguiram a Roboão, que era filho que foi escolhido de Salomão para continuar o reinado. Amém? Então, Mesa, rei dos Moabitas. Os Moabitas eram um povo que sempre viviam em guerra ali com Israel, né? E nessa época Israel então era um pequeno império, mas já estava se declinando pelo fato de estarem pecando. Enquanto Davi reinou e depois Salomão, Deus usara esses dois homens, né, para que o povo, né, o obedecesse. Então Deus abençoou grandemente Israel, ao ponto de que Israel já meio que os outros povos eram subordinados a Israel. Amém? Nessa época aqui os moabitas ainda eram subordinados. Assim, Judá também era um pouco subordinado ainda. Segundo os estudos da Bíblia aqui que eu estou usando, é uma Bíblia chamada Roman, mas é ao meio da revista corrigida, tá? Amém. Vou tentar ser mais rápido aqui para a gente poder avançar. Então esse rei de Israel, ele chama o rei de Judá para o ajudá-lo a guerrear contra os moabitas. E o rei de Judá chama o rei de Edom. Então eles partiram, né? E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, lá no 9, tá? Versículo 9, já estou me adiantando um pouco. E andando e rodeando como uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então esses reis saíram para a guerra, mas não estavam com Deus, não consultaram o profeta, não consultaram a Deus, não pediram ao profeta para consultar a Deus. E disse Josafá:
não há aqui algum profeta do Senhor? Então Josafá, que era o rei de Judá, ele falou assim, não, vamos, né, vamos recorrer a Deus. Para que temos o Senhor por ele, ele queria um profeta, né? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, ou seja, que servia Elias. Peço perdão aí com o latido do cachorro, mas faz parte. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a eles. Foram lá consultar Eliseu. O Eliseu falou assim, que tenho eu contigo? Para o rei de Israel, né? Vá aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe, ou seja, os profetas de Baal, né? Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar na mão dos moabitas. Ou seja, estavam em perigo, né? Pelo menos ele foi humilde em reconhecer. E disse a Eliseu, vive o Senhor dos exércitos em que presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor, e sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Amém? O tangedor, ele proporcionava um cenário, né, que o profeta se concentrava, né, a atenção em Deus, ele voltava sua atenção a Deus para não ser distraído. E então Deus falou com o profeta e disse assim, lá no 16, diz o Senhor, fazei-me muitas covas, né? Neste vale muitas covas, cava a cova, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, isto é pouco, ele está dizendo assim, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, porém entregará eles ao Moabita nas vossas mãos, e ferirei todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificarei com pedras todos os bons campos. Sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Então, miraculosamente, essas fontes se encheram de água. Amém? Então, os exércitos e os animais e os homens se salvaram. Ouvindo, pois, Então, os moabitas ouviram, né? Ouvindo todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam o cinto e daí para cima e puseram-se às fronteiras. Levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, os moabitas, eu vou resumir aqui, pessoal, não vai ficar muito extenso. Os moabitas olharam, viram as águas como cor de sangue. Então eles acharam que esses três reis entraram em guerra entre si, mas isso veio da parte do Senhor, né? Eles acharam que, não, eles estão mortos lá, vamos acabar de matar eles, né? Só que chegando lá, os israelitas estavam prontos também e ganharam a guerra. Foram até as cidades, foram derrotando, foram destruindo as cidades, tá? Lá no 28, vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens, ele tentou atacar Edom, não conseguiu. No 27, aí diz assim, então tomou seu filho primogênito, seu filho mais velho, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto, ou seja, em sacrifício sobre o muro. Porque um desses deuses falsos aí, até hoje tem gente que cultua, tá? Infelizmente, fazem essas práticas, né? Sacrificar uma criança, o próprio filho. E pelo que houve grande indignação em Israel, por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Né? Esse rei desesperado recorreu às práticas que ele achava que dariam certo, né?
Israel se chocou com aquilo e se deu por satisfeito. A Bíblia não entra em detalhes se foi da parte de Deus que Israel se voltasse. E então ficou só mais ou menos. Os moabitas daí existiram, mas ficaram praticamente arrasados, a terra ficou arrasada, então eles sossegaram, digamos assim, contra Israel. Ele ficou mais submisso ainda na época, né? No capítulo 4, nessa primeira passagem, nós podemos tomar como várias lições aqui, né? Uma delas, o que é importante? Importante é andarmos com Deus, né? Você vê que o profeta fala que se Josafá não estivesse, ele não atenderia o outro rei, Jorão, né? Ele não atenderia, porque Jorão não andava com Deus. E Josafá fez a escolha certa. Outra lição, você fazer a escolha certa. Consultar a Deus quando você vai tomar uma decisão. Eles tinham que ter consultado antes, né? Mas se você esqueceu, você está numa situação difícil, consulte a Deus. Clame a Deus, né? Que Ele vai te dar a resposta para o seu clamor. Tem que ser com fé. Essa é uma das lições que nós podemos ver. E que para Deus nada é difícil, nada é impossível, né? No 4, Eliseu diz assim, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então existiu uma viúva que o seu marido faleceu e lá as leis eram diferentes, né? O credor tinha direito, foi o acordo que ele deve ter feito com o marido, de levar os 2 filhos como escravos. Aqui na Bíblia que eu estou está servos, mas não era servos, né? Porque o servo era assalariado, ele podia ir embora, ele podia se demitir. E o escravo não. Então, eu vou ficar com a tradução de escravo, tá? Eles iam escravizar 2 filhos dela. Então ela clama para Eliseu, né? E Eliseu então pede a ela para que arrume várias vasilhas. Vou ler a Bíblia aqui no capítulo 4, versículo 3. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados de todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheia. Porque ela tinha um pouquinho. Ela falou, só tem um pouquinho de azeite. E o azeite era um tipo de mercadoria muito valiosa na época. Então ela partiu, fechou a porta, ela arrumou, né, o quanto pôde, né? Esse dois que cheios os vasos, disse a seu filho, trouxe-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais. Porque ele foi enchendo. E traz mais. Não, acabou os vasos. Então, não há mais vaso nenhum, então o azeite parou. Né? Então a bênção parou. Então uma lição aqui é a mesma da outra. Você fazer a escolha certa, uma das lições. Outra lição que você pode tirar é que você tem que estar preparado para receber a bênção também. Né? Às vezes você pede uma bênção e se preparar para a bênção. Porque Deus, quando dá a bênção, dá sem medida. Né? Deus nos dá muito mais do que aquilo que pedimos ou sonhamos. Amém? Foi o caso dessa viúva. E ela conseguiu então pagar a sua dívida e manter seus filhos, né? Escapou da escravidão. A partir do versículo 8, uma história muito bonita, que é a mulher sunamita. A sunamita e o seu filho, tá? Diz assim. Então essa mulher diz assim no versículo 8 do capítulo 4. Sucedeu também um dia esta mulher, sucedeu também um dia, né, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer o pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido,
eis que tenho observado que este passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Então, esta mulher observou, né? Ela observava as coisas e quis atrair para si coisas boas, porque ela tinha fé em Deus. Então ela falou assim, não, esse é o profeta, vamos chamar o profeta. Então ela mandou fazer um pequeno quarto junto ao muro e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que vindo ele a nós, para ele se retirará. Ou seja, o profeta passar por aqui, ele tem um lugar para descansar. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse a seu moço, Geazi, chama esta sunamita. Então, vou resumir. O profeta chega para ela e pergunta assim, o que você quer que eu te faça? Você quer que eu peça um favor para o rei, para o senhor do exército aí? Ela falou assim, não, meu senhor, tal. Eu não preciso não, eu vivo no meio do povo, tá, né, tá tudo bem. E ele disse, o que há de fazer, né? Pelo que disse ele. Aí ele vai lá no 18 e diz assim, pelo que disse ele, mandou chamar, né? E ele diz, a este tempo determinado, porque ela não tinha filho, e segundo o tempo da vida, abraçarás um filho, e disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, e segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Porque nós temos que entender o seguinte, principalmente entre os outros povos, até mesmo Israel, né? Que essa região também pertencia a Israel, tá? Era de uma tribo chamada Isacar. Era tido como maldição, né, de Deus, uma família não ter um filho. O filho era muito importante. Por quê? A população mundial naquela época era muito pequena. Então, quem tinha muitos filhos era considerado um homem, uma mulher virtuosa, abençoada, né? Então essa mulher, mesmo ela não pedindo, o profeta sabia que ela não tinha filho. Então o profeta o abençoa ela, pede a Deus e ela concebe e tem um filho. Lá na frente, esse filho vai e falece. Ele dá uma dor de cabeça nele e morre. Então, lá no 24, vou pular então ela abortou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Ela vai atrás do profeta, tá, pessoal? Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus. Ele estava lá no Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Então agora, pois, corre-lhe ao encontro e disse, vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Então ela fala assim, né? Eu pedi algum filho, né? Ao meu senhor. Eu não disse, não me enganes. E ele disse a Geazi, cinge os seus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai ao encontro. Encontrarás alguém. Se eu encontrares alguém, não o saúde. Pessoal, eu tô com uma dificuldade para que está um pouco escuro aqui onde eu tô lendo, tá? Vocês me perdoem. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Ou seja, eu vou resumir aqui. O profeta chega para o seu ajudante, para o seu discípulo e fala assim, ó, vai lá, coloca o meu bordão, né? Que o menino vai ressuscitar. Só que aí Deus, a Bíblia não fala isso, a gente está aqui estudando, né? Deus mostra para Eliseu que não é bem assim. Ele era o profeta principal, né? Então era ele que tinha que ir, ele tinha que orar, ele tinha que ir lá para que as pessoas vissem que aquilo não foi um acaso. Então as pessoas iam começar a pensar o quê? Não, qualquer um é só jogar uma capa, ou o próprio Geazi ia ser tido como um profeta. Não, nós vamos ver que Geazi lá em outra passagem, ele faz uma besteira. Comete um erro muito grave. Então assim, Deus mostra para Eliseu que não era bem assim. Então Eliseu foi lá, teve que ir lá, tá? No 32, o menino ainda jazia morto, né? Sobre a sua cama. Aí ele
faz uma coisa mais complexa. Então ele entra, fecha a porta, entre eles e ambos, e orou ao Senhor, e subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne no menino aqueceu. Depois voltou e passeou aquela casa de uma parte para outra, ou seja, foi orando, né? E tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esse sunamita. Essa sunamita, essa mulher, né? E disse: toma o teu filho. E ela se prostrou a seus pés e se inclinou à terra, e aí tomou seu filho e saiu. Ou seja, o profeta, ele, dado uma parte de sua vida, de repente ele estava dando uma relaxada, né? Mas Deus mostra para ele que não. Você vai lá, você ora, você faz. Você é o profeta, a missão é sua. E essa mulher, nós vemos a fé que ela tinha, né? Ela foi lá mesmo com o filho morto. Não, peraí, eu vou lá. Se ele pediu a Deus e Deus me concedeu um filho, ela teve a certeza que Deus o ressuscitaria. Então, assim, um grande milagre, tá? Que Deus realizou, assim, um dos maiores milagres, uma ressurreição, né? Eu conheço pessoas que foram ressuscitadas. A morte que havia... Aí, uma das lições que nós temos. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Vou botar nessa tecla. Não sei se você está atravessando algum problema. E também nós não sabemos a vontade de Deus, né? Mas o que nós sabemos, sim, a vontade de Deus, para nós fazermos, é sempre cumprir os seus mandamentos. Amém? Tem uma passagem aqui que vai do 38, versículo 38 até o 41, que a morte que havia na panela é tirada. Então, Eliseu estava em Gigal, havia fome naquela terra. Então os profetas, né, da casa dos profetas, eles foram lá, recolheram uns frutos, umas ervas lá e fizeram um caldo para tomar. Só que aquilo ali era venenoso. Alguém viu, né, e falou para Eliseu: não coma porque tem morte na panela, esse é veneno. Eliseu vai, joga farinha, ora, e aquele veneno sai. Milagre também, mas o milagre de Eliseu. E depois 20 pães satisfazem 100 homens. Um milagre, né? Jesus faz também, né? Em maior proporção. Que aqui são 20 pães que sustentaram 20 homens. 100 homens, perdão. 20 pães satisfazem 100 homens. Mais um milagre que Eliseu, né? Usado por Deus, né? Que Deus faz, né? Usando Eliseu. Amém? Os milagres não é o nós que fazemos, né? É Deus. Deus nos usa. Muitas vezes a Bíblia fala que Eliseu fez, mas a Bíblia está querendo dizer que é Deus que faz, né? Não vamos confundir. No capítulo 5, eu vou deixar para o próximo vídeo, o vídeo não ficar tão grande, que é uma passagem que eu quero assim, fazer um estudo específico dela, que é a cura do general Naamã, tá? Uma passagem muito bonita e uma grande lição. E nós vamos ver esse Geazi, esse moço, né? Porque você pode também se perguntar: poxa, mas por que ele, mesmo com Eliseu dado a ordem, ele não conseguiu lá ressuscitar o rapaz, né? Nós vamos ver que o coração dele não era reto perante o Senhor. Nessa passagem aqui da cura da lepra de Naamã, tá? Fica para o próximo vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu peço desculpa se o vídeo não ficou tão assim, fácil de ouvir, né? Às vezes o vídeo não sai do jeito que a gente quer, mas espero que a mensagem chegue ao seu coração, tá? Como uma forma de aprendizado para aqueles que gostam de conhecer a Bíblia, né? Mas às vezes não conseguem ler. E para você que precisa de uma mensagem, seja a morte, seja a fome, seja a doença, tudo isso aqui nós vimos aqui. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível.
e faça as escolhas certas. Faça as escolhas certas na sua vida, para que você não sofra as consequências. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aos que creem no seu nome, né? Aos que recebem Jesus Cristo como seu Filho, seu mediador entre a humanidade e Deus. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.